Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos começar a série de vídeos a qual eu falei no vídeo anterior sobre os obstáculos para compreender os conteúdos de ciências e biologia. Bem pessoal, como nós falamos também na aula anterior, quando nós observamos superficialmente uma aula de ciências, uma aula de biologia, parece haver muita semelhança nessas aulas, né? Nessas atividades que ocorrem nas aulas de ciências e biologia. Então, tanto os alunos como os professores falam, escrevem, observam fenômenos, gráficos, espécimes, fazem desenhos. Só que alguns professores são capazes de fazer com que os seus alunos compreendam melhor alguns conteúdos do que outros. Isso se deve muitas vezes à não utilização desses recursos de forma adequada, fazendo com que esses recursos se tornem obstáculos na compreensão desses conteúdos. Bem, é isso que nós vamos falar então nessa série de vídeos que eu fiz com vocês. Então, nós temos aí a comunicação oral. A comunicação oral, ela, como nós falamos anteriormente, ela é muito importante para que o professor possa, então, ter uma prática pedagógica dialógica, para que o professor possa ter uma prática pedagógica transformadora. Mas a comunicação oral, ela pode influenciar aí no resultado final, né? Dos alunos terem problemas para compreender e também para comunicar algumas ideias. Então, na comunicação oral, nós temos aí a incompreensão do vocabulário, o excesso de vocabulário técnico e a falta de interação professor-aluno. Na utilização das informações visuais, nós temos aí a não utilização adequada desses recursos audiovisuais que podem comprometer, então, o ensino-aprendizagem. E na comunicação escrita, nós temos na utilização do livro didático, no manual de laboratório e no guia do professor também desafios que podem comprometer o ensino-aprendizagem. E na utilização de textos e artigos na sala de aula também. Bem, pessoal, então nós temos aí, né, todos os obstáculos que eu citei no slide anterior, eles acabam influenciando de alguma forma no resultado final. Ou seja, os alunos muitas vezes não conseguem compreender e comunicar suas ideias. E também não conseguem aprender de forma satisfatória e compreender, né, os conteúdos curriculares de ciências e biologia. Bem, então quando nós falamos da comunicação oral, nós temos aí o primeiro tópico, que é a incompreensão do vocabulário, onde eu coloquei para vocês, né, o uso de palavras desconhecidas pelo professor, alunos e professores atribuem diferentes significados às palavras. Bem, o que seria isso? Muitas vezes, os estudantes não conseguem acompanhar, compreender os conteúdos de forma satisfatória, porque o professor, ele utiliza muitas palavras que não são conhecidas por aquele nível de ensino. Então, é importante que o professor conheça o nível de ensino a qual ele está ministrando aulas, as faixas etárias a qual ele está ministrando aulas e também os conhecimentos prévios que esses alunos possuem, para que ele não venha chegar ali naquela sala de aula, muitas vezes utilizando palavras que ainda não são conhecidas pelos alunos, né? Palavras relacionadas ao conteúdo, que não são conhecidas aos alunos porque eles não possuem ainda aquele conteúdo. E muitas vezes também os alunos e os professores, eles atribuem às palavras significados diferentes. Um exemplo que nós temos é a palavra fenômeno. Então, alguns alunos podem achar que é um fenômeno? É aquilo que surpreende. Mas e o professor? O que ele acha que é? O que ele atribui? Que significado que ele atribui aquilo ali, aquela palavra fenômeno? Processo de mudança. Né? Quando o professor fala ali um fenômeno metabólico, é um processo de mudança. E o aluno acha que o fenômeno é aquilo que vai surpreender ele. Então, tem que ter consonância nisso aí. E um outro tópico aí que nós temos é o excesso de vocabulário técnico, né? Quando nós falamos desse excesso de vocabulário técnico, é porque muitas vezes o professor, ele utiliza
tantos conceitos em sua aula e não explica o que seria aquele conceito, aqueles conceitos, que o aluno, ele pensa que a biologia, que a ciência é apenas um conjunto de nomes, de plantas, de animais, de órgãos, né? De tecidos, de substâncias que têm que ser memorizados. Então, enfatiza-se muito a nomenclatura e não os processos que compõem aquela nomenclatura, os processos metabólicos que existem ali utilizando aquela nomenclatura. Então, isso muitas vezes pode causar uma sobrecarga da memória dos alunos com informações que não serão cobradas daquela forma, né? Não serão cobradas de forma de conceito. É importante compreender o conceito? Sim, mas é importante compreender que o conceito ele vai estar relacionado a algum processo dentro da ciência. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? Eu vou dar um exemplo aqui na botânica e um exemplo na citologia. Por exemplo, quando a gente fala lá o nome samambaia. Quando nós vamos, então, explicar lá no segundo ano do ensino médio, né, sobre botânica, e aí a gente vai falar sobre samambaia, sobre alternância de gerações, a presença do prótalo, a formação de esporos, né? Então, cada tipo de samambaia tem um tipo de folha, tem um tipo de particularidade, né? Então, nós temos lá vários conceitos, xaxim, terrário, né? Floresta, fóssil, carvão. Tá, mas isso aí, muitas vezes, não vai ter significado quando o aluno não tem exemplos ali com imagens, oportunidades suficientes para poder utilizar, para que ele possa construir a sua própria rede de associações ali com aquelas palavras. Então, muitas vezes, os termos eles são utilizados soltos, eles não são utilizados relacionados a imagens, relacionados ali a alguma coisa contextualizada. Então, é importante que o professor contextualize os termos. Então, a questão aí da célula, né? O professor ele não pode dar ao aluno uma visão antropomórfica da célula. Explica a célula, mas associa a célula apenas ao homem. Não associa a célula a outros organismos. E a célula é um conceito, é uma palavra que está fortemente relacionada aí ao saber escolar biológico. Então, todos os alunos que estudam ciências e biologia, eles já ouviram falar alguma vez sobre a célula. Mas então é necessário contextualizar, é necessário utilizar imagens, muitas vezes utilizar alguns modelos, para que esses alunos, então, eles possam entender aquela palavra e associar essa palavra, associar esse termo a alguma coisa que o professor vai mostrar, né? Bem, pessoal, então, nós temos aí essa parte da comunicação oral. E temos... Bem, então, para finalizar aí esse tópico da comunicação oral, nós temos aí o último tópico, a falta de interação professor-aluno, né? Que muitas vezes pode ser um problema nesse tópico aí que nós estamos explicando, da comunicação oral. Então, estudos comprovam que o professor fala 85% do tempo das aulas. E aí sobra 15% para os alunos conversarem paralelamente, ou então alguns ficam em silêncio, outros, né, pedem esclarecimento sobre tarefas que devem executar, ou seja, nas aulas, a maioria dos jovens, eles não têm grandes oportunidades de melhorar sua capacidade de expressão. Porque como os professores não estão ouvindo esses alunos, o que eles falam, eles não ficam sabendo o que eles falam, o que eles pensam, como que eles se expressam. Isso se deve a quê? Isso se deve ao fato de que as aulas elas são muito expositivas, né? E isso faz com que não tenha estímulo para discussão de ideias e nem para participação dos alunos, seja ela oral, escrita ou então visual. Bem, então, o que poderia ser feito? O professor introduzir nas aulas discussões. E aí nós teríamos as aulas expositivas dialogadas, onde o professor ele não somente expõe o conteúdo,
mas que ele também dá uma abertura para que o aluno possa discutir, para que o aluno possa colocar as suas ideias frente àquele conteúdo que está sendo trabalhado. Bem, mas o professor também deve saber mediar essas discussões. E o professor ele deve lembrar que a interação com o aluno, ela não ocorre somente por meio de fala, ocorre também por meio de gestos, né? E que por meio de gestos, por meio de olhares, também é possível demonstrar desagrado, é possível demonstrar impaciência, ironia, né? Pelas próprias expressões faciais. Muitas vezes, interrompendo a fala dos alunos, as respostas dos alunos, as discussões, isso também pode diminuir uma participação dos alunos, né? Fazer perguntas que cobram conceitos, somente conceitos, chamar os alunos que estão mais relutantes para participar pelo nome, né? Embora isso pareça aumentar o clima de participação, na verdade isso produz um certo constrangimento para aqueles que são mais tímidos, né? E acabam muitas vezes interferindo negativamente ali na aula. Muitas vezes, quando os alunos eles são mais tímidos, né? Algumas perguntas que demandam consenso total da classe, né? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Mais alguma coisa? Isso, gente, faz com que esses alunos que são mais tímidos raramente tenham coragem para dizer não entendi, ou então tenham dúvidas, né? Por quê? Porque aparentemente todos os outros estão de acordo ou então compreendem as explicações. Então o professor ele tem que ter esse olhar muito aguçado, essa percepção muito aguçada para esses alunos que ficam mais tímidos, mais calados, né? Bem, pessoal, uma outra forma de o professor ele auxiliar nessa interação, nessa discussão em sala de aula, é a produção de perguntas, de questões que são convergentes e divergentes. Existem dois tipos de perguntas, né, de questões para discussão. As questões convergentes, que são aquelas que admitem apenas uma resposta, e as questões divergentes, que são aquelas que proporcionam realmente discussões. Então, o professor ele tem que tomar muito cuidado quando ele só levanta essas questões convergentes na sala de aula, porque isso aí não vai gerar discussões, porque é apenas um tipo de resposta, só uma resposta correta, não tem outra resposta. Então, esses tipos de questões, elas não proporcionam, né, boas discussões. Bem, e nós temos aí também dois tipos de alunos que participam dessas discussões, muitas vezes, né? Os alunos hipoparticipantes e os hiperparticipantes. E tem aqueles que são, né, equilibrados. Então, nós temos aí, olha, os hipoparticipantes são aqueles que não falam e que o professor precisa que ele participe. E tem aquele hiperparticipante, que o professor também precisa que ele participe. Só porque muitas vezes ele fala muito, né? E aí o professor tem que intervir para que ele tenha mais moderação, para que ele dê oportunidade também para os outros falarem. Então o professor ele tem que ter um equilíbrio muito grande aí nessa participação desses alunos. Bem, aí nós podemos pensar, né? Nossa, mas o que eu posso fazer como professor para melhorar esse número de perguntas dos alunos, para melhorar essa discussão em sala de aula, para que os alunos possam ter a oportunidade também de se expressar e melhorar a sua expressão, né? Bem, então, olha, ter uma maior agilidade na apresentação dos conteúdos, utilizar mais ilustrações, exemplos relacionados ao próprio contexto que os alunos estão inseridos, algumas exposições de experiências pessoais, né, aumentam a atenção dos alunos. E quando nós falamos aí exposição de experiências pessoais, não é que você vai expor detalhes pessoais da sua vida, mas, por exemplo, se você está falando ali de alguns animais, você pode mostrar fotos de alguns animais que você mesmo
fotografou. De plantas, você pode colocar algumas plantas que você mesmo tem, né? Então, são experiências pessoais. Se você está falando de algum determinado local, você pode colocar ali alguma foto sua naquele determinado local que você já foi, né? Ou então naquela determinada região, algum bioma que você pode estar citando. Eu já visitei uma área que é daquele determinado bioma, então você pode colocar uma foto sua ali. Então, assim, claro que isso o professor também ele tem que querer, né? Não dá para ser uma regra. E assim também, pessoal, o professor ele precisa conhecer os fatores que dificultam e que facilitam a discussão em classe. Porque quando ele conhece os fatores que dificultam, ele pode evitá-los, né? Aumentando assim a interação verbal na sala. Então, quanto ao uso de perguntas, quanto ao uso de questionamentos em sala, elas promovem mudanças significativas no relacionamento entre o professor e o aluno. Porque muitas vezes o professor ele tem uma interação tão baixa com os alunos na sala que ele chega, ele não fala um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Então, imagine levantar questionamentos do conteúdo em sala. Então, não vai fazer. É somente o quê? É somente uma aula meramente informativa. Então, os professores, eles têm que começar a se organizar para que eles possam, então, realizar esses questionamentos com perguntas, né, divergentes, nem que formule por escrito as perguntas, né, que ele tem a intenção de propor para a classe. Porque isso, então, intensifica também a participação dos alunos, porque aí não é apenas uma resposta certa, né? São várias respostas que podem estar corretas e que podem auxiliar também os jovens, os estudantes aí na sua expressão e no seu levantamento de ideias. Bem, pessoal, ficamos por aqui então neste vídeo, nessa videoaula, e depois nós vamos para a parte da informação visual.